Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Na semana que vem, nós vamos dar início a uma série de exposições, um tema muito relevante. E hoje nós vamos falar o porquê é que faremos essa série a partir da semana que vem. Então hoje seria, digamos assim, um aquecimento para a série que se inicia na semana que vem. Da importância que existe na nossa vida ou na nossa caminhada cristã, a importância daquilo que é chamado ao longo da história da igreja de meios de graça. Os meios de graça. Vamos falar a respeito dos meios de graça, o que também é conhecido às vezes como disciplinas espirituais. Qual a importância das disciplinas espirituais para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida espiritual? E é sobre isso que nós vamos estar tratando a partir da semana que vem, numa série sobre aprofundamento na vida espiritual. Ou como nós não sermos levados de um lado para o outro por ventos de doutrina, ou pela incerteza do nosso coração, pelas crises da vida. Quais são os segredos, por assim dizer, da maturidade espiritual, da vida espiritual, para que possamos caminhar de maneira abençoada no nosso dia a dia, para que nós continuemos na caminhada da fé, não venhamos a desistir da caminhada da fé, não sejamos abatidos pelas circunstâncias da vida, a ponto de desistirmos não só da caminhada, mas também desistirmos às vezes daquilo que o Senhor nos dá como a ação a ser cumprida, ministérios que o Senhor nos dá, instruções práticas que o Senhor nos dá, mas que situações vêm sobre nós que podem desviar o nosso coração e a nossa mente a ponto de nós arrefecermos na fé, esfriarmos na fé, e isso traz grandes consequências, não só na nossa vida espiritual, mas na vida prática, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Porque o equilíbrio da nossa vida está na nossa relação com o Senhor. Nós temos visto isso ao longo das últimas exposições, tanto no domingo quanto nas quartas-feiras. O quanto a nossa intimidade com Deus regula ou equilibra todo o resto da nossa vida. Tudo flui a partir de uma visão correta de Deus. Tudo flui a partir de uma relação correta com Deus. Nada vai ficar em pé, nada vai ficar no lugar certo se a nossa relação com Deus não for uma relação correta. Nós vamos tentar equilibrar as coisas com a força do nosso próprio braço, com as nossas tentativas, com conselhos, ajudas de pessoas que às vezes não conhecem ao Senhor e nas maiores das boas intenções tentam resolver os nossos problemas, mas não vão conseguir, porque o que falta é uma boa vida com Deus, o que falta é um equilíbrio espiritual na nossa vida. Portanto, os meios de graça ou a forma como Deus manifesta a sua graça na nossa vida são de suma importância para que possamos nos encher desta graça, essa graça que está disponível a todos nós. O texto que está diante de nós, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, uma epístola em que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo em um momento em que haviam grandes perseguições à igreja do Senhor. Paulo estava preso, isso trazia também um peso no coração de Timóteo ao ver o seu pai espiritual, o seu mentor espiritual preso. E Timóteo está aqui num ponto da sua vida de quase desistência do ministério principalmente, mas uma possível desistência até mesmo da fé. E Paulo escreve essa carta para encorajar a Timóteo, para exortar, para fazer ele se lembrar das coisas que sustentam a sua vida e de quais são as ações que ele deve tomar na sua vida para se manter de pé. Capítulo 2, nós lemos desde o versículo 1 até o versículo 7, em que nós vemos o apóstolo Paulo aqui usando algumas figuras para falar a respeito da vida cristã e da vida cristã bem-sucedida. Nós lemos desde o versículo 1 e após essa leitura nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua orientação nessa noite. Capítulo 2, verso 1 diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez o versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Vamos orar, queridos, pedindo a dádiva
do entendimento que vem do Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que nos instrui, que nos orienta, e que nos faz conhecer mais a respeito do caráter e da vontade do Senhor. O nosso desejo, Senhor, é conhecer para executar a Tua vontade. Somos servos Teus, somos discípulos Teus. E como discípulos do Senhor, temos o desejo de ouvir o que o Senhor tem a dizer, a fim de colocarmos em prática estas coisas, para sermos reconhecidos como discípulos do Senhor. Nós sabemos que a salvação está depositada em Ti, é mérito Teu, é obra Tua, mas o Senhor nos salvou para as boas obras, que de antemão foram criadas para que nós pudéssemos andar nelas. Queremos conhecer essas boas obras, Senhor, e queremos exercer essa vida que demonstra a salvação que o Senhor já operou em nossas vidas. Queremos que seja visto no nosso procedimento diário uma semelhança com o Senhor, para que sejamos de fato chamados de cristãos, aqueles que te imitam, aqueles que se parecem contigo, Senhor. Edifica-nos, fortifica-nos, fortalece-nos na Tua palavra. Ensina-nos nessa noite, como sempre te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como disse, essa é uma carta em que Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele não desista. Se você voltar um pouquinho aí, no capítulo 1, lá no versículo 6, nós vemos aí a moral, ou o resumo do que Paulo está falando durante todo o capítulo 1 e até o que ele vai falar adiante. Ele diz no versículo 6: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos. Paulo está dizendo, olha, não deixe esfriar aquilo que Deus depositou em você, através da confirmação da igreja. Essa ideia da imposição das mãos era um reconhecimento que o grupo de cristãos, o grupo da liderança, fazia diante da igreja como um todo, de um ministério. Era um reconhecimento de um ministério. E Paulo está dizendo, Timóteo, você foi consagrado diante dos olhos das pessoas, as mãos foram impostas sobre você como um símbolo da aprovação da igreja, da bênção de Deus, e agora ele diz, olha, não desista, não deixe essa chama se apagar. A ideia aqui é de um carvão que está no meio da fogueira, ou no meio da churrasqueira, em brasa, pegando fogo, e de repente esse carvão é retirado ali daquele ambiente quente, é colocado de lado e aos pouquinhos vai perdendo o seu calor, vai perdendo a sua potência até o ponto de apagar completamente. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou escrevendo, Timóteo, tudo que eu estou dizendo é para que você não apague na fé, é para que você não perca o calor da fé que existe em você. E eu acho que esse é um tema muito importante para nós. Essa é inclusive uma das orientações que o Senhor dá à sua igreja, falando a um grupo de cristãos ali em Apocalipse, as 7 igrejas. A uma dessas igrejas, Jesus denuncia que eles perderam o primeiro amor. A outro grupo ele diz, olha, eu tenho algo contra vocês, não são nem quente nem frio, são mornos, ou seja, estão perdendo o calor, mas ainda não chegaram na descrença completa, mas estão a meio caminho disso daí. Há um grande perigo, queridos, de com o passar do tempo a nossa fé se esfriar. É muito comum nós vermos pessoas que recebem o Evangelho, que ouvem a mensagem do Evangelho, e o seu coração se incendeia com a mensagem do Evangelho. Há aquilo que nós chamamos de uma conversão, e a pessoa se converte mesmo, e ela mostra isso na sua vida, ela está empolgada, ela quer conhecer ao Senhor, ela quer ver as obras do Senhor, ela quer falar do Senhor para outras pessoas. Mas é muito comum, com o passar do tempo, esse calor, esse primeiro amor ir se esfriando. Não é à toa que Jesus fala a uma das igrejas, lembra onde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Há um perigo do esfriamento espiritual. Esse era um perigo para Timóteo, que estava à frente do ministério. Paulo está escrevendo essa carta para que ele organize tudo ali em Éfeso, onde ele era presbítero, para se encontrar com Paulo, que estava preso em Roma. Por isso essa orientação que nós vimos aí no capítulo 2, olha, confie aquilo que eu confiei a você, é essa ideia de passar a tocha, é essa ideia do bom depósito, da imposição de mãos, de dizer, olha, você agora é um ministro para pregar o Evangelho. E Paulo está dizendo, agora onde você está, confie essa palavra a outros, que sejam fiéis e capazes para fazer a mesma coisa. Paulo está dizendo ao final dessa carta, vem me ver, e vem me ver logo. Então Paulo está dizendo, organize as coisas e venha me ver em Roma, venha me ver na prisão. Mas antes disso, organize as coisas. E aqui Paulo, no capítulo 2, começa a falar sobre essa firmeza na fé.
começa a falar quais são as coisas, ou alguns elementos aqui, algumas ilustrações, que não são esquisitas nas ilustrações de Paulo. Ele usa muito essas ilustrações, a respeito de uma vida cristã valorosa. Ele compara a vida cristã valorosa a 3 ilustrações. A ilustração que nós vemos a princípio aí é a ilustração do soldado, depois a ilustração do atleta e por último a ilustração do lavrador. São 3 as ilustrações muito comuns de Paulo, não só de Paulo, mas dos demais apóstolos e até mesmo de Jesus. Jesus usava muito as ilustrações sobre plantio, colheita, lavrador, semeador. Eram temas que Jesus tratava muito, que eram coisas do dia a dia. Paulo também usa essas expressões, e uma das expressões ou das ilustrações que Paulo mais usa é a ilustração dos soldados. Em época de Império Romano, soldado para todo lado, eles tinham uma visão muito fácil de um soldado. Quando ele vai falar a respeito de uma intimidade com Deus ou desenvolvimento de características cristãs, ele chama isso de a armadura de Deus, porque a armadura era algo que um soldado usava, era muito fácil de se ver essas coisas na vida. Nós vemos Paulo várias vezes falando a respeito de corrida, a respeito de luta, como os esportes olímpicos da época. Então essas 3 ilustrações que ele está usando aqui são ilustrações muito do cotidiano. E ao olharmos para essas 3 ilustrações, antes de olharmos para ela de maneira mais detida, nós vemos que Paulo está falando de 3 ilustrações ou de 3 tipos de pessoas que não são isso aqui ocasionalmente. O que eu quero dizer com isso? Paulo não está falando simplesmente de um soldado ocasional, de um atleta ocasional e de um lavrador ocasional. Ele está falando de gente que tem isso como vida. O que é um atleta ocasional? Aqui na igreja tem um grupo de pessoas que se reúnem às segundas-feiras para jogar um futebol. Eles não são atletas profissionais, são atletas ocasionais. Tem gente que gosta de vez em quando praticar algum tipo de esporte, mas pratica como um hobby, como uma diversão. Não é a sua carreira, não é a sua vida. A mesma coisa a ideia da agricultura ou do lavrador. Lá no fundo de casa, num terreninho lá, eu fiz uma hortinha. Eu plantei umas coisinhas lá na horta, né? Uma cebolinha, uma salsinha, um coentro que a gente não acha em lugar nenhum, está lá plantadinho. De vez em quando eu lembro de regar, de vez em quando. Eu sou um agricultor ocasional, um lavrador ocasional. Mas tem pessoas que têm a agricultura, a lavoura, como um estilo de vida. E a forma de conduzir a vida dessas pessoas que têm essas características como estilo de vida é diferente daqueles que têm essas características como algo ocasional na sua vida. O atleta profissional tem um ritmo de vida voltado para as suas atividades esportivas completamente diferente daquele que tem isso como um hobby ou como uma atividade ocasional. E essas 3 ilustrações são boas ilustrações a respeito da vida cristã, porque elas devem suscitar em nós uma pergunta: nós somos cristãos profissionais ou ocasionais? A vida cristã para nós é algo que acontece de vez em quando? Ou a vida cristã para nós é o nosso meio de vida? É a nossa forma de viver? É a nossa identidade? Aquilo que Deus diz ao nosso respeito é o que fomenta a nossa vida? É o que dirige a nossa vida? Ou é simplesmente mais alguma coisa que a gente coloca na rotina? Qual é a minha identidade? A minha identidade está formada no quê? Na minha profissão? Na minha família? Ou a minha identidade está formada em Cristo? E eu sou um cristão que trabalha com tal coisa, que vive em tal lugar, que tem tal família. Cristianismo ou o entendimento da vontade de Deus é a base da nossa vida ou é simplesmente uma parcela, um hobby ocasional da nossa vida? Isso vai ditar completamente a forma como nós vamos viver e a forma como nós vamos levar a sério a vida cristã. Então vamos passar aí para as figuras. No versículo 3, Paulo começa a usar essa figura do soldado. E ele diz para Timóteo: olha, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Aqui a primeira aplicação a entender é que nós estamos numa guerra. A Bíblia fala isso repetidas vezes, de que a vida cristã não é simplesmente algo que a gente senta e assiste acontecer.
A vida cristã não é participação em um contexto social onde a gente observa coisas acontecendo. Vida cristã verdadeira fala de atividade, fala de ação, e uma ação que é uma ação de luta, uma ação de guerra. Se te prometeram uma vida muito fácil por seguir a Cristo, te venderam um evangelho errado, te venderam um evangelho falso. A vida com Deus organiza a nossa vida em muitas áreas, mas isso não significa que nós não tenhamos lutas a enfrentar. E há algumas lutas que são peculiares àqueles que estão em Cristo. São lutas que estão relacionadas com o estar em Cristo. As lutas contra o próprio ego, as lutas contra a própria vontade, as lutas contra um sistema de mundo que pensa ao contrário daquilo que instrui o Senhor, as lutas contra o inimigo das nossas almas, o mundo espiritual. Paulo vai dizer em outro momento que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do reino da maldade. Existe uma luta espiritual que acontece, que é travada, e Satanás não está nem um pouco contente com aqueles que se voltam para Cristo. Há uma luta acontecendo o tempo todo, e não tomarmos consciência disso é colocarmos a nossa vida espiritual em risco. Quando nós achamos que a vida com Deus é uma Disneylândia evangélica, só dá tudo certo, é tudo muito bom, é tudo muito legal, nós baixamos a guarda e esquecemos que estamos numa batalha, e que essa batalha se trava na nossa mente, essa batalha se trava no nosso coração, essa batalha se trava nos ambientes nos quais nós vivemos, essa batalha se trava na cultura que está sendo implantada nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Há uma batalha em todo o tempo pela nossa mente e pelo nosso coração. E nessa batalha, ou nós somos ativos, ou nós estamos perdendo. Ou nós nos colocamos em ação e combatemos o bom combate, ou nós somos derrotados pelos inimigos que se levantam contra Deus. Paulo diz: Timóteo, há uma luta, e há um sofrimento para essa luta. Há um combate que está acontecendo, e você precisa tomar a sua parte. Ele diz: combata comigo. O que é importante se lembrar também, que nós não fomos chamados para lutarmos sozinhos. Nenhum soldado vence batalha sozinho. Nós precisamos do exército de Cristo. Nós precisamos dos nossos irmãos e irmãs na fé. Há batalhas que nós estamos afundando, que estamos sendo destruídos, porque ainda não aprendemos o caminho da humildade de pedir ajuda. Há batalhas que nos destroem por dentro e por fora, porque estamos lutando na força do nosso próprio braço. Às vezes até com boas intenções, às vezes até clamando a Deus que haja na nossa vida de alguma forma, mas não nos entregamos ao corpo de Cristo que nos auxilia nessa parte da batalha. Nós lutamos, mas não lutamos sozinhos. E se lutamos sozinhos, estamos lutando errado. E se lutamos sozinhos, estamos querendo a morte. Paulo diz: Timóteo, suporte comigo, como um bom soldado de Cristo, as arduras da batalha. Há uma batalha sempre. E há coisas que nos atrapalham nessa batalha. Há coisas que tiram o nosso foco nessa batalha. Que é o que ele diz aí na sequência, no versículo 4. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o destrói. Ele diz: Timóteo, a vida cristã é como uma batalha em que a gente não pode se distrair. Existem lutas, existe uma parcela de sofrimento que faz parte da vida cristã, e a gente não pode se distrair. E é muito fácil se distrair com as coisas do dia a dia. É muito fácil se distrair com as coisas que fazem parte da vida. É interessante que a palavra que ele usa aqui, NVI, traduz como deixar-se envolver pelos negócios da vida civil. No original são duas palavras apenas, que é a palavra, deixa eu achar aqui, que é a palavra pragmateia bios. Duas palavras que talvez te soe familiar. Pragmateia vem de pragmático, aquilo que funciona, as coisas que a gente costuma fazer repetidas vezes, porque sabe que esse é o jeito de fazer as coisas. Às vezes não sabe muito bem por que é assim que as coisas funcionam, mas a gente sabe que é assim. É simplesmente fazendo automático. Pragmateia. E bios, de onde vem a palavra biológico, né? É a ideia de materialidade,
vida, mas vida no sentido mais natural, mais animal, por assim dizer. É continuar vivendo. Paulo está dizendo, olha, há algo que atrapalha a nossa vida como soldados de Cristo, que é nos preocuparmos demais em como fazer com que essa carne seja bem alimentada, em como fazer as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer para alimentar ao máximo essa vida biológica. O que ele está dizendo não é que é errado comer, beber, se vestir, ter casa, ter carro, ter vida, ter lazer, ter amigos. Ele está dizendo que às vezes a gente perde muito tempo com essas coisas, coloca essas coisas num nível muito maior do que deveria estar, e por isso nós não temos tempo para adentrarmos ao exército de Cristo. Isso atrapalha a nossa vida. E não é à toa que muitas áreas da vida dos cristãos estão capenga, porque não há tempo disponível para conhecer mais a Deus, não há tempo disponível para se colocar à disposição das disciplinas espirituais, porque há muito tempo sendo gasto desnecessariamente com coisas que simplesmente fazem parte da vida. Paulo está dizendo, há algo que atrapalha, e o bom soldado não se embaraça com essas coisas. O bom soldado não se embaraça porque ele tem um alvo, ele tem um objetivo, e aqui ele explica qual é esse objetivo ainda no versículo 4. Ele diz que este soldado não se envolve com os negócios da vida, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ele faz o que tem que fazer porque ele tem o desejo de cumprir a sua missão, de dar cabo da missão que lhe foi dada pelo seu general. É a ideia de missão dada, é missão cumprida. Ele tem a preocupação de agradar uma pessoa e uma pessoa somente, o seu general. E quando nós transpomos isso para a vida cristã, isso deveria falar muito conosco, do porquê é que nós fazemos o que nós fazemos. Por que é que nós nos envolvemos com o Senhor? Por que é que nós nos envolvemos com o povo do Senhor? Por que é que nós obedecemos a Deus? Por que é que nós praticamos as boas obras? Por que é que nós fazemos essas coisas? Simplesmente esperando um resultado? Ou porque temos o desejo de agradar aquele que nos alistou? E quando isso desagrada outras pessoas, nós paramos porque isso desagrada outras pessoas? Há muitos que são agradadores de pessoas, que pensam primeiro se isso vai agradar ou não, para então fazer ou não fazer, que tem um desejo tão grande de ser reconhecido, acolhido, de ser elogiado, que mesmo sabendo o que tem que fazer, não faz por medo do que os outros vão dizer a respeito daquilo. Agradar a si mesmo ou agradar a outro. O bom soldado é aquele que tem uma pessoa em foco, aquele que lhe deu a missão, aquele que lhe deu o trabalho. Ele diz aquilo que os bons soldados dizem: missão dada é missão cumprida. Enquanto cristãos, nós temos o desejo de agradar a quem? As coisas que fazemos para agradar a quem? Os outros? A nós mesmos? Ou para agradar ao Senhor? Se isso estiver de fato diante dos nossos olhos o tempo todo, nós vamos cumprir a vontade do Senhor, independente dos resultados. Porque o cristão, ele não está comprometido com resultados. O cristão está comprometido com obediência. Ele não faz pelo resultado. É óbvio que a gente espera resultado. É óbvio que quando alguém prega, espera que os outros ouçam e coloquem em prática. É óbvio que quando a gente ajuda alguém, a gente quer que essa ajuda seja de fato boa para aquela pessoa, que ela receba e que ela seja transformada. É óbvio que a gente quer que quando a gente coloque a vida em ordem, que as coisas do lado de fora voltem a funcionar como deveriam funcionar. Que quando a gente segue ao Senhor nas suas instruções a respeito da família, é óbvio que a gente quer que a família volte a estar em bom termo. É óbvio que quando a gente coloca em ação aquilo que o Senhor nos orienta a respeito da administração dos nossos recursos, que nós queremos ter uma vida sossegada, tranquila. Isso é óbvio. Agora a grande questão é: nós fazemos só por isso? Porque é possível, queridos, colocarmos em ordem a nossa vida espiritual e não vermos talvez no curto prazo os resultados disso, e não vemos às vezes no longo prazo os resultados que nós esperamos disso. E há muitos que nesse momento desistem da fé.
Olha, a Bíblia me diz que quando eu sou fiel ao Senhor, com os meus dízimos, as minhas ofertas, o Senhor, Ele supre as minhas necessidades, mas eu continuo fazendo essas coisas e as minhas finanças estão ali um bagaço. Então eu paro. Olha, a Bíblia diz que quando eu me comporto de determinada maneira dentro da minha família, minha casa é abençoada, mas não está acontecendo isso. A Bíblia diz que quando eu tenho um tipo de ação no meio do qual eu vivo, as pessoas veem isso e são transformadas por aquilo que estão vendo em mim, mas eu olho para a minha vida e parece que nada está acontecendo. E é aí que muita gente para, desiste e fala: a fé não funciona para mim. O problema é quando nós olhamos para a fé como algo que precisa funcionar. Quando nós olhamos para Deus e achamos que existem modos para que Deus funcione. E esse é inclusive o ensinamento de muitas igrejas por aí. Olha, você tem que orar desse jeito, fazer assim, nessa hora, nesse lugar, e aí Deus vai funcionar para você. Você tem que participar dessa campanha. Você tem que fazer essa oração. Você tem que usar esse amuleto gospel. E aí Deus vai funcionar para você. E quando Deus não funciona, eu simplesmente procuro um outro lugar onde me oferecem um Deus que funcione melhor. E Paulo está nos orientando nessa orientação que ele faz a Timóteo. É dizer: olha, tudo que a gente faz com o desejo de agradar aquele que nos alistou. A nossa motivação maior não são os resultados. A gente ora, a gente espera pelos resultados, mas a nossa motivação maior é agradar aquele que nos chamou. Por isso, sentindo ou não sentindo, a gente faz. Vendo ou não vendo, a gente faz. Se somos bem recebidos quando fazemos, a gente faz. Se rejeitam aquilo que a gente faz, a gente faz. Sabe, como pastor, eu sei que outros que sobem a essa plataforma de púlpito e compartilham da palavra do Senhor têm crises semelhantes a mim. É óbvio que depois de uma tarde toda estudando 6, 7 horas, preparando um sermão, preparando um esboço, tentando achar o jeito de falar, é óbvio que o meu desejo humano é que aquilo que eu fiz e trabalhei seja recebido e provoque algum tipo de transformação. Mas uma coisa que eu preciso me policiar, e todos aqueles que expõem a palavra do Senhor precisam se policiar, é que nós não fazemos isso por resultado. Nós devemos fazer isso porque essa é a vontade do Senhor. Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Assim você prega o Evangelho para aquele que está ao seu redor, na expectativa de que o coração dele seja atingido pelo Evangelho e ele veja a conversão. Mas se não for, você continua, porque nós não fazemos as coisas por resultado, ou pelo menos não deveríamos fazer. Amém? Paulo está usando então esse exemplo do soldado. Na sequência aí, no versículo 5, ele fala semelhantemente, ou seja, usando a mesma analogia: nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Agora ele muda da figura do soldado para a figura do atleta profissional, o atleta que compete para vencer. Ele está falando aqui a respeito dessa carreira atlética, algo que era muito comum à época. O culto ao corpo era muito comum à época, e os exercícios físicos e os esportes eram um meio de promover um corpo que fosse invejável. Então muita gente se adentrava aí pelos caminhos esportivos. Continua sendo assim nos dias de hoje, mas naquela época isso era celebrado como adoração a Deus. Havia muito comumente nas cidades, na maioria das cidades ali dominadas pelo Império Romano, que seguia a cultura grega, era muito comum que houvesse ginásios nas cidades, que eram os locais onde eram feitos os treinamentos para os esportes olímpicos, que não aconteciam a cada 4 anos como acontece hoje em dia, mas que sempre aconteciam. Jogos olímpicos, jogos diferentes, jogos aconteciam o tempo todo. E era muito comum os jovens ali, por volta dos seus 16 a 18 anos, entrarem para essa carreira atlética, com o desejo de se tornarem grandes vencedores. Paulo está falando disso aqui, de gente que era atleta profissional. Essa não é a primeira vez, como eu já falei, em que ele usa essa analogia. E ele está falando aqui de algo muito prático. Uma das características, ou das maiores características do atleta, é o seu
treinamento, é o seu esforço. O que muda ou o que faz com que alguém se destaque numa área ou outra de maneira ordinária ou geral é o quanto ele se esforça para que aquilo aconteça. Esse era o desempenho dos atletas. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, Paulo fala a respeito também dessa analogia do atleta e ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 25. Ele diz: muitos se submetem a treinamentos rigorosos com um objetivo. Essa é a vida do atleta. Ele se coloca debaixo de um treinamento, ele deixa de lado certas coisas e ele coloca outras coisas na sua rotina, porque ele tem o objetivo de alcançar um prêmio, de alcançar uma vitória. Paulo usa aqui no 1 Coríntios 9, 25, a ideia de que estes correm por coisas perecíveis, uma coroa que logo perece. Isso, à época, era literal, porque a coroa que recebiam era feita de louros, né, de folhas, e que ela literalmente perecia, ela se estragava. Havia junto com isso outros prêmios, mas o que Paulo está dizendo é: ele corre atrás de algo que vai passar. Ele diz: mas nós cristãos, nós que amamos ao Senhor, nos submetemos a um treinamento rigoroso a fim de ganharmos uma coroa que dura para sempre. Quando nós olhamos para um texto como esse, precisamos nos lembrar do esforço do atleta, do comprometimento do atleta. E ele vai dizer então que este atleta ele precisa seguir regras. Ele não basta só competir, ele tem que competir certo. Não basta só fazer, ele tem que fazer aquilo que está dentro do seu escopo de regras. Haviam 3 regras principais para uma pessoa participar de qualquer competição. A primeira é que ele tinha que ser natural daquele local onde ele estava competindo. Ele tinha que ser nascido ali, ter o sangue de um cidadão daquele local, então ele poderia competir naquele tipo de jogo. A segunda exigência é que ele tinha que fazer um treinamento de no mínimo 10 meses. E depois desses 10 meses, aparecer na frente de uma estátua de Zeus e jurar diante da estátua de Zeus que ele havia cumprido um treinamento de 10 meses. Ao ponto de dizer: e se isso for mentira, que o seu raio caia sobre mim. Esse era o segundo requisito para ser um atleta. E o terceiro era se submeter às regras particulares daquele tipo de jogo, ou daquele tipo de esporte. Paulo está falando isso dentro desse contexto. Existem regras para aquele que quer ser um bom atleta. Assim como aquele que quer ser um cristão verdadeiro, existe o jeito. Não vale só a intenção para ser cristão de fato. Não vale só dizer: Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Mas o Senhor nos chama a amá-lo de um jeito que Ele ensina a amar. Quando a Bíblia nos diz: ame ao Senhor acima de todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo, a Bíblia não está nos deixando livres. Deus não está nos deixando livres para acharmos como é que se ama a Deus, ou o que a gente acha que deve ser o amor ao próximo. Não. A Bíblia diz de maneira muito clara como é que se ama a Deus, e de maneira muito clara como é que se ama ao próximo. O resumo disso tudo está nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falando de como é que se ama a Deus, e os 6 últimos mandamentos dizendo como é que se ama ao próximo. Se você ler o livro de Deuteronômio, você vai ver isso exposto de uma maneira ainda mais clara, falando como é que cada um desses mandamentos se colocava ou se colocaria em prática dentro da vida do povo de Israel. Quando você vê a Bíblia como um todo, nós vemos isso, de Deus instruindo o seu povo como Ele deseja ser adorado, de Deus instruindo o povo como é que alguém tem que tratar outro alguém, como é que alguém tem que tratar a si mesmo. O Senhor não nos deixa sem instruções. E aquele que quer ser um cristão de fato e viver uma vida correta de fato, precisa conhecer a vontade de Deus para colocar em prática. Na vida com Deus não vale tudo. Na vida com Deus não vale somente a intenção. Na vida com Deus importa o meio, o começo e o fim. E o Senhor nos orienta em todas essas coisas. Paulo está então trazendo essa orientação. E por último, nós vemos aí a ilustração de um agricultor. Aí no versículo 6, ele fala do lavrador. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar
dos frutos da colheita. Aqui vemos mais uma vez uma figura de alguém que está trabalhando com afinco. A NVI traduz como aquele que trabalha arduamente. Também no original uma palavra só, que fala de um trabalho exaustivo. Fala de alguém que se dedica de maneira comprometida. Lembremos que nós estamos falando aqui de um tempo em que a agricultura não tinha todos os insumos que nós temos hoje, não tinha agrotóxicos, não tinham as máquinas que nós temos hoje. Haviam máquinas movidas a animais, haviam coisas muito rudimentares. Quando a roça ficava cheia de ervas daninhas, não tinha ali um agrotóxico para passar, para matar só as ervas daninhas. O sujeito tinha que ir lá com a sua enxadinha e arrancar uma a uma. Todo o trabalho era manual. Era algo então que exigia esforço. De alguém que muitas vezes acorda antes do sol nascer e que trabalha o dia inteiro debaixo do sol, se esforçando ao máximo com o propósito de conseguir a colheita daquilo que ele plantou. Paulo está usando então essas três analogias para falar da vida cristã, de que a vida cristã não é vivida no susto, a vida cristã não é vivida por acaso. A vida cristã só pode ser vivida por profissionais. E por profissionais, entenda, aquele que quer fazer de Cristo a sua vida. Ou como em outros momentos nós vemos a palavra dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé, Filho de Deus. Não é à toa que Jesus disse: alguém quer vir após mim, precisa morrer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me siga. A vida com Cristo ou é vivida integralmente, ou é simplesmente enganação. Ou nos comprometemos com Cristo e vivemos para Cristo, ou nós simplesmente estamos perdendo o nosso tempo. Quando nós falamos a respeito dessas coisas, de esforço, de trabalho, nós vemos aqui elementos que aparecem nas três ilustrações. Nós vemos o elemento da autonegação, o soldado que dá a sua vida pelo seu serviço. Nós vemos o elemento não só da autonegação, mas nós vemos o elemento no atleta das restrições das coisas que faz, ou iniciar a fazer algumas coisas a fim de ganhar um prêmio, a fim de melhorar a sua performance. Nós vemos na figura do lavrador aquilo que envolve o cuidado árduo, o trabalho constante. Nessas três ilustrações, nós vemos que nós precisamos enfrentar sofrimentos, dificuldades e disciplina, em alguns momentos até chegar à exaustão naquilo que nós estamos fazendo. Nessas três ilustrações, nós vemos que existem coisas que nos atrapalham: os cuidados da vida, ou as distrações da vida, a falta de conhecer as regras ou quebrar as regras. Nós vemos coisas que nós precisamos evitar, que são essas distrações e essa falta de regras. Nós vemos as coisas que nós precisamos obedecer, que são os comandos do nosso general, ouvir a vontade do nosso general, conhecer as regras, tanto no sentido do esporte, como as regras do funcionamento da natureza, a hora certa de plantar, a hora certa de colher, os ciclos, o tipo de solo, o tipo de semente, conhecer essas regras. E nós vemos também que nesses três casos existe objetivo, existe algo. O soldado luta com o objetivo da conquista, agradar o seu arregimentador, seu general, mas o seu prêmio é a conquista. O atleta também está se esforçando, mas há um prêmio. O prêmio é a coroa. E o lavrador também está trabalhando arduamente, mas há um prêmio. E o prêmio é o fruto. Os primeiros frutos, como diz o texto aí, é aquilo que ele espera que aconteça na sua vida. Aí o versículo 7, se você está com a Bíblia aberta ainda, Paulo termina dessas ilustrações dizendo: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você o entendimento de tudo. Aqui há uma promessa, a promessa de que quando nós paramos para refletir
nas instruções de Deus para nós. Ele é quem nos orienta. Que quando nós damos atenção a essas coisas, que quando nós pensamos a respeito da vida cristã e temos o desejo correto de seguir a vontade de Deus, o Senhor nos orienta em todas as coisas. O Senhor reaviva essa chama do nosso coração e aponta os caminhos. O Senhor nos dá mais uma vez a alegria de continuarmos caminhando de acordo com a sua vontade. Nos dá as instruções para isso, nos mostra as instruções para isso. E Ele nos promete uma colheita. Parte dessa colheita pode acontecer do lado de cada eternidade, mas com certeza acontecerá na eternidade. Há um prêmio nos aguardando. Mas de novo, nós fazemos isso para a glória de Deus. E diante disso tudo, o início desse diálogo de Paulo com Timóteo, antes de usar estes exemplos, lá no versículo 1 novamente, verso 1, Paulo diz: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Para que tudo isso aconteça, fortifique-se na graça. Há necessidade de recebermos essa fortificação na graça. A graça de Deus está disponível para nós, mas ela não nos atinge da maneira que deveria atingir, porque nós não estamos nos apropriando dos meios pelos quais essa graça é manifestada. Em todo tempo a graça vem de Deus, mas Deus escolheu meios para que essa graça nos alcance. Deus deixou ferramentas para que nós possamos absorver essa graça e viver por essa graça. E elas são ferramentas múltiplas. Ainda falando a Timóteo, se você voltar aí algumas páginas, lá no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, 7, Paulo diz: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. A ideia de exercitar disciplina. Verso 8, isso aqui é a desculpa para quem não quiser ir para a academia. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo diz a Timóteo: se exercita na piedade, coloca essa vida espiritual em ação. Ela não é vivida assim no susto, ela precisa ser colocada em prática dia após dia, e ela tem frutos, ela tem proveito. Ele faz analogia com o exercício físico, ele diz: esse tem pouco proveito. Ele não diz que não tem nenhum proveito, tem pouco. Por que pouco? Porque só afeta a vida presente, o momento presente, e só afeta a saúde física e no máximo emocional. Ele diz: isso é ter pouco proveito. Ele diz mais: o exercício na piedade, ele tem proveito para tudo, porque ele afeta o corpo, ele afeta a alma, ele afeta o espírito. Ele fala de coisas do presente e de coisas do porvir. Ele fala de um equilíbrio de vida e de benefícios que são por aqui e agora, mas também que falam da eternidade. Por isso ele diz: exercite-se na piedade. E de novo nós precisamos voltar para o primeiro ponto. A vida cristã para nós é algo ocasional, ou é a nossa vida? Diz uma ilustração que um pianista famoso, após um concerto, chegou alguém para ele com lágrimas nos olhos, disse: mas que coisa mais linda foi essa que eu ouvi, que coisa magnífica, cada nota, cada acorde, cada dedilhado, nossa, como isso foi bonito, como isso foi belo. E aquela pessoa disse, aquele grande pianista: eu daria a minha vida para tocar como você. E a resposta do pianista foi: pois é, eu dei a minha vida. Está entendendo isso? Está dizendo: tudo isso que você está vendo não é fruto do acaso. Eu empenhei a minha vida para chegar aonde eu cheguei. E na vida cristã nós precisamos entender: não existe vida cristã bem-sucedida que acontece por acaso. Veja, eu não estou falando de salvação. A salvação é pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. A salvação é uma obra do Senhor. A justificação é algo que Cristo fez na cruz do Calvário.
É algo que não tem a ver com a minha performance. É algo que tem a ver com a bondade dele, com a graça dele, com a força dele, com os méritos dele. O que eu estou falando é de uma vida cristã que vale a pena ser vivida, de frutos presentes, de equilíbrio em todas as áreas, de experimentar deste reino de Deus aqui e agora, de experimentar a ordem que vem do Senhor no meio do caos da nossa vida, em seja a área que for, mas experimentar da ordem que vem pelo Espírito do Senhor e pelo cumprimento da vontade do Senhor. Uma vida que seja de fato uma vida agradável, uma vida que em primeiro lugar honre a pessoa de Cristo. Não são poucos os momentos em que a Bíblia nos chama a viver de modo digno do Evangelho que nos alcança, de honrarmos ao Senhor que nos salvou com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Agora, há muitos que estão capengando na vida espiritual, há muitos que veem a sua vida interna ser destruída, o seu coração ser destruído, que às vezes precisam se colocar e buscar respostas em lugares diversos para tentar amenizar um pouco da sua dor. Tentam meios, tentam fórmulas, tentam terapias e medicamentos, e seja lá o que for, conselhos, palestras, DVDs, livros, coaches, tratamentos alternativos, curandeiros, regressões de todos os tipos, tentando trazer algum tipo de ordem para o seu caos, e não a encontram, e não a encontrarão. No máximo algo que vai amortecer a sua consciência para não perceber que ainda existe algo a ser tratado. Isso por quê? Porque não estão se apropriando dos meios de graça, porque aquilo que realmente nos liberta não está diante de nós, não é o alvo da busca. Procura-se soluções mágicas, paga-se caro por soluções mágicas, enquanto que aquilo que transforma já foi nos dado em Cristo Jesus, já está à nossa disposição, mas não recebemos porque não nos apropriamos dos meios de graça. Precisamos desenvolver estes hábitos espirituais, e é sobre isso que nós vamos falar nessa série a partir da semana que vem. Nós vamos ver alguns dos hábitos espirituais que as Escrituras nos mostram, que começam sim com esforço, que começam sim com disciplina, mas que depois se tornam um hábito da nossa vida. É como andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta? Começa com esforço, às vezes precisa das rodinhas de apoio, né? E vai treinando, até um ponto que tira as rodinhas. Aquelas cenas de filme, né? Fica alguém segurando lá, vai, você consegue. Não me solta, não vou soltar. De repente solta, e anda um pouco, e cai. Mas com o passar do tempo, você nem lembra mais que precisa ser equilibrado. Como alguém que vai tirar a sua carteira de habilitação, ou que tirou a carteira de habilitação e começa a dirigir, e é um tanto de coisa que tem que fazer na hora de dirigir, e passa a marcha, e olha pelo retrovisor, e dá seta. Às vezes a pessoa fica tão travada ali, mas com o passar do tempo, tudo que se faz é automático, nem se pensa mais. Às vezes está mascando chiclete, conversando com a pessoa do lado, ouvindo a música no rádio, e passando marcha, e virando e tal, tudo muito rápido. Alguns ainda de maneira errada, mandando mensagem no celular enquanto dirige. Se torna natural. Como alguém que vai aprender um instrumento musical, exige esforço, disciplina, treino, caleja os dedos dependendo do tipo de instrumento, insiste, pensa na nota, pensa na posição, pensa no tempo. Está aprendendo a tocar violão, precisa saber onde coloca o dedo nas casinhas certas, a mão direita, o ritmo que dá, as trocas nos momentos certos, se lembrar da cifra, se lembrar de onde trocar. E isso no início é tão difícil, é tão complicado. E não é estranho ver pessoas que estão começando e trocam e sai um som meio esquisito, e não está saindo de jeito nenhum.
está se esforçando, mas com o passar do tempo, fica natural. Não se pensa mais, simplesmente faz. É óbvio que se pensa, se quer melhorar um pouco mais. Os hábitos são praticados e se tornam automáticos na nossa vida. Isso é bom, mas isso também é ruim, porque maus hábitos também se tornam repetitivos na nossa vida. As coisas que aprendemos errado se tornam hábitos destrutivos na nossa vida. E por vezes precisamos destruir aquilo para construir do jeito certo. O indivíduo lá é autodidata, quer aprender a tocar um instrumento e aprende sozinho. E aí fica todo torto, os dedos não encaixam no lugar certo e tal. Aí vai sentar com o professor e fala: está tudo errado isso aqui, vamos devagar e tal. Não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz daquele jeito. Sabe, quando está andando de bicicleta e tem as rodinhas lá atrás, há uma sensação de que eu estou indo muito bem, está tudo certo. Aí quando tira as rodinhas percebe que não estava. Queridos, na vida espiritual, quando nós não entendemos corretamente os meios de graça, podemos praticá-los e temos a imaginação ou a impressão de que aquilo está sendo feito corretamente e só estamos nos enganando. Pense em escovar os dentes. E eu acho que a maioria de nós, se não todos, faz isso todos os dias. Eu acho. E se não faz, se sente mal enquanto não fizer. E escova. Mas aí a gente vai assistir alguns programas sobre higiene bucal, ou conversar com alguns dentistas, ou ver alguns ensinos a respeito disso, e percebe que a maioria das pessoas escova os dentes errado. A forma de escovar, o tempo de escovação, o sentido, tudo errado. Mas a gente está tão acostumado a fazer aquilo que pula na frente do espelho, pega a escova, dá 2 escovadinhas para um lado e para o outro, dá uma cuspida e fala: estou limpo. E vai embora naquela, está tudo certo. Irmãos, e às vezes a nossa vida espiritual é como escovar os dentes. Já desenvolveu um hábito, faz aquela oraçãozinha meia boca, na maioria das vezes repetindo as mesmas coisas, e acha que, bom, já cumpri a minha obrigação com Deus. Existem meios de graça, não um único meio de graça, meios de graça. Há uma frase de um psicólogo americano, ele disse: corre-se o risco daquele que tem um martelo como única ferramenta de achar que todo problema é um prego. Sabe o que quer dizer com isso? Às vezes a gente quer resolver todos os tipos de problema com uma única solução ou com uma única forma. E isso acontece na vida espiritual. Deus manifesta a sua graça por diversos meios, nós vamos falar alguns deles aqui. Deus manifesta a sua graça, por exemplo, através do estudo das Escrituras. Deus manifesta a sua graça através da oração. Deus manifesta a sua graça através da comunidade dos santos. Mas algumas pessoas que se apegam a um único meio e acham que todos os problemas serão resolvidos assim. Tem pessoas que não oram, que não estudam a palavra, que a única coisa que fazem mal e porcamente é vir no culto no domingo ou na quarta-feira, e esperam que recebam toda a graça disponível de Deus para o seu dia a dia numa ocasião como essa. Estão redondamente enganados. Tem gente que acha que todo o problema é resolvido com oração. Sabia que há coisas que Deus disse para nós nem orarmos a respeito dela? Há algumas decisões que estamos orando dizendo: Senhor, essa é a tua vontade, e Deus já disse na sua palavra há muito tempo, não. E estamos esperando algum tipo de confirmação. Há outros que acham que somente entender e compreender a palavra é o suficiente para tudo, e não praticam a oração, não vivem uma vida de oração, não vivem uma vida de comunhão, não vivem a solitude, não meditam, não ficam em silêncio, tentam resolver todos os problemas assim. A vida com Deus, ela nos coloca em ação. Deus tem graça sobre graça sobre graça disponível para nós, mas essa graça nos alcança através dos meios que Deus intentou dessa vez.
Não espere receber da graça de Deus se você não está disposto a encontrá-la onde Deus diz: aqui está a minha graça. Não espere que o Senhor te encha do conhecimento da sua vontade, das forças que vêm do alto, da alegria da salvação, da paz que excede todo o entendimento, da confiança, da esperança. Não espere que isso se resolva de maneira mágica. O Senhor proporcionou meios para que isso aconteça. E eu acho que, ou essa é a minha expectativa, que essa mensagem possa de alguma forma nos provocar um desejo de conhecer um pouco mais sobre esses meios de graça, de colocarmos em ação aquilo que bondosamente o Senhor nos deu, para que tenhamos uma vida valiosa como cristãos, para que sejamos como esse bom soldado, como esse atleta profissional, ou como esse lavrador que trabalha arduamente para receber os frutos, para receber a coroa, para conquistar a vitória na batalha, mas acima de tudo, para agradar aquele que nos chamou, aquele que nos tem dado da sua graça e da sua bondade todos os dias. Amém? Nós vamos tratar aqui então nas próximas semanas a respeito de alguns dos meios de graça. Pode ser dividido essa ideia de meios de graça como disciplinas que são interiores, disciplinas que são exteriores e disciplinas que são comunitárias. Nós vamos tratar mais aqui nas quartas-feiras das disciplinas interiores e exteriores. É possível que em algum momento dos nossos domingos nós falemos um pouco sobre as disciplinas comunitárias, sobre as coisas que só dá para fazer em conjunto, só dá para fazer todo mundo junto. Então é possível que nos domingos a gente trate em algum momento a respeito dessas disciplinas. Mas as disciplinas que nós vamos falar aqui, elas têm mais essa característica da nossa vida devocional, pessoal com Deus, para desenvolvermos esses hábitos, que devem começar com um pouco de esforço, com um pouco de disciplina, na busca de que essas disciplinas se tornem hábitos na nossa vida. Hábitos que a gente sinta falta quando não os tem, hábitos que sejam mais automáticos no nosso dia a dia e que façam com que a nossa vida espiritual seja mais valiosa. Os especialistas vão dizer que leva cerca de 21 dias para a gente desenvolver um hábito quando a gente faz algo assim com bastante sequência. Não sei se essa lógica funciona também para as coisas espirituais, né? Mas a gente precisa colocar em prática e a gente precisa saber o que fazer. Nós vamos falar um pouco a respeito de oração, nós vamos falar a respeito de jejum. Tem muita gente que nem sabe o que significa jejum ou faz jejum como se fosse greve de fome. Nós vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre meditação, nós vamos falar sobre solitude e coisas desse tipo. Espero que você esteja aqui nas próximas semanas, que possamos aproveitar ao máximo daquilo que o Senhor tem para nós, dos meios de graça que Ele tem deixado à nossa disposição para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Amém?